Meus caros e minhas caras do canal do Paulo Nunes, quero agradecer por termos passado os 570 inscritos, acredito que já estamos em 573, e dizer a você que você pode agora mesmo se inscrever no nosso canal. Será um prazer tê-lo aqui, ou tê-la. Quero falar hoje sobre transporte coletivo em Vitória da Conquista. Todos sabem que eu escrevi muito, tanto eu quanto Celino, e eu falei muito de transporte coletivo no rádio, junto com meu grande amigo Elton Becker. E falava ali das mazelas do transporte coletivo de Vitória da Conquista à época. Nunca inventava uma vírgula ou tirava um parágrafo. O que era necessário dizer, nós falávamos ou escrevíamos. Então eu quero fazer um retrospecto com você. Vitória da Conquista teve uma empresa que ficou na história de Vitória da Conquista por ter colocado nessa cidade 80 ônibus 0 km. Coisa que Conquista jamais tinha visto. Um transporte funcionando com conforto, com tranquilidade. Claro que nós não podemos buscar a perfeição europeia, onde o ônibus vai atrasar 30 segundos, o alto-falante do ponto informa. O ônibus irá atrasar 30 segundos. Ou o trem vai atrasar, então, na França, por exemplo, diz o que? O tram vai atrasar 1 minuto. Aqui, o ônibus atrasava pelo menos, e você não tinha informação de nada. Houve essa transformação, a cidade conseguiu o progresso. Existia, evidentemente, por parte do poder público, aquela cobrança infame da outorga, que impedia que as empresas trabalhassem. E as empresas, para não perderem algum dinheiro, aceitavam pagar outorgas que jamais iriam pagar, porque não tinham condições de pagar. E com isso, muitas empresas de ônibus em Vitória da Conquista quebraram. Mas, independente disso, Vitória da Conquista passou por um sofrimento terrível a partir do momento de que você tinha uma quantidade de transportadores clandestinos através de vans na cidade e que reivindicavam para si o direito de carregar passageiros sem o compromisso dos impostos, sem o compromisso da legalização. Transporte de van deve servir, mas não estava previsto no sistema de transporte coletivo de Vitória da Conquista, que não admitia van, e nem também podia ser como era em Vitória da Conquista, clandestinamente, onde qualquer cidadão pegava uma van e começava a coletar passageiro na rua e cobrava valor por isso. A campanha eleitoral passada veio e você não poderia colocar imagem de candidatos a prefeito nos ônibus coletivos. Terminantemente proibido em lei, poste, ônibus coletivo, repartição pública, não era isso? Estadual, federal ou municipal. Entretanto, nas vans eram clandestinas, não tinha problema nenhum. E aí foi que houve o grande problema em Vitória da Conquista. Lamentavelmente, o candidato a prefeito, que já havia sido derrotado em 2 eleições, precisava ganhar a terceira. E aí resolveu escolher o caminho errado. Simplesmente apoiou o transporte clandestino contra o sistema. Chegou a criar a ideia de Vitória da Conquista possuir 3 empresas de transporte competindo entre si, como se fosse uma loja de sapato. Claro que não ia dar certo. Aí, então, houve um incentivo e a cidade de Vitória da Conquista explodiu na quantidade de vans. De 100 a 80 que tinha ainda no governo de Guilherme Menezes, passou a ter 600 no governo passado. Bom, dessa maneira as coisas foram ficando difíceis, porque as promessas feitas pelo candidato
jamais poderiam ser cumpridas. Por quê? Porque não havia legislação possível. Havia um outorga, uma concessão para 2 empresas operarem. Não caberia a terceira. É como se você tivesse ganho 100 mil reais e de uma hora para outra alguém chegasse para você e falasse assim, não, você tem que dar 40 desses 100 que você ganhou para fulano. Você ganhou, não pode. E com isso a coisa se arrastou, houve grandes protestos, parte da população era favorável, sempre com aquela ideia de todo mundo é pai de família. Pai de família é quem tem filho, né? Mãe de família é quem tem filho. Se não tiver filho nem filha, ninguém é pai de família e ninguém é mãe de família. Isso não é motivo para que você saia quebrando as regras da legislação. E por isso andou, até que, de tanta luta política, a Cidade Verde acabou sendo banida de Vitória da Conquista. E a cidade de Vitória da Conquista ficou sem o transporte coletivo eficaz. Daí, então, o poder público tinha que partir para a contratação de alguém que topasse fazer o transporte coletivo. E aí, evidentemente, custou mais caro. Primeiro começou com a Novo Horizonte, depois com a própria Cidade Verde, com os carros alugados, e hoje tem 2 empresas operando em Vitória da Conquista. Essas empresas não estão fazendo nada errado. Elas estão colocando os seus serviços e os seus veículos em troca de um pagamento mais do que natural. Não existe nenhuma irregularidade nisso. E assim vai se proceder, pelo que eu vejo, há 1 ano ou 2. Até que seja possível fazer uma licitação em Vitória da Conquista. Mas fazendo uma licitação em Vitória da Conquista, os moldes jamais serão os mesmos. Não é mais possível se tentar cobrar outorga de qualquer empresa, porque a outorga vai redundar no encarecimento da tarifa. Não será possível se cobrar ISS de passageiro, porque não há lógica. Portanto, então, você pode fazer apenas uma outorga em cima da capacidade técnica e operacional da empresa. E aí teremos um sistema suave e tranquilo para o povo de Conquista. Então, é importante a gente fazer essa observação para que a população entenda que não é pela necessidade individual de A ou B que você vai prejudicar 100 mil, 200 mil pessoas. As pessoas precisam transitar em Vitória da Conquista com tranquilidade e com segurança. É fundamental que haja empresa de transporte coletivo, porque você sabe quem é o motorista e você sabe quem é o cobrador. Então, você tem segurança de colocar seu filho, sua filha, e sabe que eles vão com tranquilidade, porque há o profissionalismo. É diferente do individual que você não sabe quem é. Nada contra o Uber, mas eu pergunto a você, se tiver um problema com o Uber, você recorre a quem? Se tiver um problema numa van, a quem você recorre? Táxi é diferente. Táxi é registrado dentro da cidade. Uber não. Van não. E aí? Como é que faz? Pense nisso.